Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, muitos inscritos entraram em contato pedindo: Rafael, faz análise da partida do Alexandre Fier com o Mequinho, uma partida sensacional que aconteceu aí no torneio Clear Sale, que tá tendo entre grandes mestres, mestres internacionais, enfim, uma turma boa, né? A elite aí do xadrez brasileiro. E realmente essa partida é sensacional, eu não tinha visto ao vivo nem nada, então os inscritos já me avisaram, né, para fazer essa análise e realmente vale a pena, é sensacional. A lenda do xadrez brasileiro, o nosso herói aí, o Henrique da Costa Mequin, o Mequinho, então nos tabuleiros aí jogando contra o nosso grande mestre Alexandre Fier. O Mequinho abre a partida com o peão da dama, D4, e aqui... só avisando, pessoal, o ritmo de jogo é 3 minutos para cada jogador com 2 segundos de acréscimo. São partidas bem rápidas, de blitz. O Alexandre Fier respondeu com cavalo em F6, C4, C5, D5 ganhando espaço no centro, E6. Então temos aí a defesa Benoni jogada pelo Alexandre Fier, cavalo C3, E por D5, C por D5 e aqui D6. Cavalo em F3, G6, cavalo D2 aqui pelo Mequinho, bispo G7 e E4. Então aqui o Mequinho apostando nessa formação central. Temos roque aqui pelo Alexandre Fier, bispo em E2, torre 8 já batendo no peão central, roque, cavalo de B em D7 desenvolvendo e aqui dama C2, dando mais um apoio para o peão central. Temos cavalo em E5, H3 e aqui o Alexandre Fier faz lance G5 e já parte aí para o ataque na ala do rei. Temos cavalo em F3 pelo Mequinho, cavalo por F3 cheque, bispo por F3 e H6 protegendo o peão de G5 e agora bispo em D2 completando aí o seu desenvolvimento. E o Alexandre Fier faz o lance cavalo D7 de olho aqui provavelmente na casa de E5. Temos bispo em G4 aqui pelo Mequinho, cavalo em E5 e agora bispo por C8. O Mequinho conseguiu trocar o bispo mal dele, né? Muito legal essa manobra do Mequinho, muito instrutiva, né? Se livrando do bispo de casas claras, que estava sendo um bispo mau, pouca atividade. Torre por C8 e agora F4 aqui pelo Mequinho. G por F4, bispo por F4, cavalo G6 atacando o bispo. E aqui, rei em H1, o Mequinho não se incomoda em perder o bispo de casas escuras pelo cavalo, em trocar. A partida seguiu com A6 e agora A4, não permitindo uma expansão imediatamente com B5 pelo Fier. Temos torre em C7, dama em F2, pilhando já na coluna F, dama em F6 e agora dama G3. Olha que bacana, protegendo. O bispo aqui está muito bem protegido, a dama sai de frente aqui da torre e já existem ameaças de ataques descobertos aqui pelo Mequinho. O Fier segue com cavalo por F4, temos torre por F4 atacando a dama, dama em E5 cravando aqui a torre, e agora torre de A em F1, dobrando aí, colocando a última peça em jogo, atacando forte na coluna F. A partida seguiu com torre de C em E7 e agora dama em F3, triplicando aí na coluna F. O Alexandre Fier tem que fazer alguma coisa em relação a isso, faz o lance rei em H8, colocando o rei aí em segurança, né? E agora o Mequinho segue com torre em F5 atacando a dama. Puxa, Rafael, não dava para capturar em F7? Por que não simplesmente torre por F7? Aqui as pretas ficam melhores. Depois de torre por F7, dama por F7 e torre F8. Olha que perigo isso, né? A dama não consegue sair protegendo aqui a torre. Aqui o Mequinho teria nessa variante que capturar a torre e tentar jogar uma partida dessa maneira que não seria muito fácil, né? Provavelmente melhor aí para o Fier numa variante como essa, né? Então o Mequinho calculou tudo isso, não foi para o torre por F7 e jogou torre F5 simplesmente. Temos dama D4 aqui pelo Fier, dama em H5 pressionando mais uma vez no ponto de F7, temos dama D2 e agora a torre de 5 em F2 atacando a dama, protegendo o peão de B2, a dama vem para D3 e agora sim torre por F7 aqui pelo Mequinho na hora certa. Preparou bem para poder capturar, não teve pressa, né? Isso é o mais importante, não teve pressa, esperou a hora certa, planejou. A partida seguiu com B5, o Fier vai tentando um contra-ataque na ala da dama. Temos A por B5, A por B5 e torre de 7 em F3 atacando a dama. Temos dama D2, torre de 3 em F2, dama D3, torre F3 e aqui o Fier faz o lance dama C4. Provavelmente, eu não sei como estavam os tempos aqui, né? O Mequinho começou a repetir lances, o Fier evitou
Se alguém tiver essa informação, por favor, compartilhe, mas a impressão que eu fico é que o Fier devia estar um pouco melhor no tempo para ele recusar aí as repetições, né? A partida seguiu com torre F6, olha que beleza, o Mequinho sendo Mequinho, né? Aqui colocando uma peça de ataque muito forte, né? Indo realmente para cima do rei, não se importando com o sacrifício da troca. Afinal de contas, o bispo aqui de Casas Escuras está sendo um grande defensor do rei do Fier, então o Mequinho não se incomoda em trocar a torre por esse grande defensor. O Mequinho está indo para cima com o ataque de checkmate. O Fier sabe disso, faz o lance rei G8, então aqui, se ele tivesse capturado aqui a torre, com bispo por F6, depois de torre por F6, as brancas têm um ataque aí mortal, né? É difícil de defender. Se jogar dama D4, por exemplo, tá vindo dama por H6, rei G8, dama G6, rei H8, dama em H5, rei G7 e torre G6, um ataque feroz, né? Rei aqui em F8 e cavalo por B5 atacando a dama, atacando aqui em D6, o rei exposto, uma posição completamente vencedora aqui para as brancas. Então aqui, enfim, poderia tentar seguir com dama em E5, mas aí vem dama em H6, torre G7, cavalo por D6, a posição é destruidora aqui para as brancas, torre A8, dama H8, aqui acho que nem precisa continuar analisando, né? Torre por G7 e a coisa vai embora, checkmate em mais alguns lances, tá? Então realmente torre F6, um lance que exclama aqui pelo Mequinho. A partida seguiu com rei G8 e agora torre de 1 em F3, levando a outra torre para o ataque. A partida seguiu com B4 e agora o Mequinho tem o cavalo atacado, a torre atacada e ele segue com torre por H6, indo realmente para cima do rei do Fier. O Fier captura esse cavalo aqui que está dando sopa, faz o lance B por C3, mas agora a torre G3, cravando aqui o bispo. A partida seguiu com dama em F1, cheque, rei em H2, dama em F6. E nessa posição, se você quiser dar pause e tentar encontrar o lance do Mequinho aqui contra o Alexandre Fier, vale a pena nessa posição tentar encontrar, porque tem mate em 1 nessa posição e eu espero que você tenha encontrado aqui o mate em 1 do Mequinho, o mate com torre aqui em H8, olha que maravilha, né? Checkmate. Aqui o rei não pode vir para F7 por conta da dama. O bispo não pode capturar a torre porque o bispo está cravado e o rei não pode capturar a torre porque está protegida. Aqui a torre está protegida pela dama. Uma grande vitória aqui do Mequinho, uma grande vitória contra o Alexandre Fier, uma partida realmente muito bonita, né? Essa finalização foi muito bonita, esse ataque da torre foi para cima do rei aí do Fier e realmente conseguiu aí um desfecho bem bonito, né? Vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com, né? A gente vê, realmente não foi a melhor das precisões aí do Fier, né? Realmente uma posição muito complexa, muito difícil. Também não foram tantos lances assim a partida, que a questão da precisão fica comprometida, e o Mequinho foi mais preciso. É claro que os lances finais acabam prejudicando bastante também. Se a gente for olhar, houve uma estabilidade, um jogo consistente aqui dos dois lados até um certo momento. Aí aqui a gente percebe que provavelmente o tempo vai ficando ruim, e aí o Mequinho estava melhor, aí o Fier ficou ganho, aí o Mequinho virou de novo. Então vamos voltar para o tabuleiro e tentar entender essas movimentações. Mas aqui realmente o que aconteceu, vejam, torre F6 realmente foi um lance sensacional aqui do Mequinho. Depois de rei G8, torre de 1 aqui em F3, B4 atacando o cavalo e torre por H6 aqui pelo Mequinho, o Alexandre Fier deveria ter capturado aqui a torre. Agora, é claro, é uma decisão muito difícil, ainda mais quando você está com pouco tempo no relógio. A impressão que o Fier deve ter ficado é que ele ia levar checkmate em mais alguns lances, aqui entregando esse grande defensor do rei, que é o bispo de Casas Escuras. Mas de fato é o único recurso aqui nessa posição que as pretas têm e elas ficam até melhores. Depois de, por exemplo, o bispo por H6, dama por H6, as pretas teriam torre G7 aqui, cobrindo o rei, dando uma proteção. Depois de, por exemplo, dama em H5 atacando a torre, torre em E5, dama em H4 ameaçando uma entrada na fileira do fundo, poderia seguir com torre de E em E7 bloqueando a entrada da dama e depois de dama em F6 tentando vir com tudo aqui na coluna F, partindo para cima do rei adversário, torre em E8. Então você veja o seguinte, o Fier teria que encontrar todos esses recursos, teria que jogar com uma precisão absurda, porque qualquer deslize aqui é fatal.
né? Então, de fato, o Fear preferiu não ir para essas complicações com muito pouco tempo, né? E aqui o Mequinho poderia seguir com o cavalo D1, dama C1, por exemplo, torre F1, dama D2, e as pretas se segurariam, né? O Fear teria segurado o ataque aí do Mequinho e tá com material a mais e poderia tentar depois trocar algumas peças e levar para um final vantajoso aí para as negras, né? Então o Fear perdeu a sua oportunidade aqui nesse momento, quando fez o lance peão por cavalo, quando na verdade o lance bispo por torre aqui seguraria. Agora, a continuação foi sensacional, né? Torre aqui em G3, dama em F1, rei H2 e dama em F6 e esse checkmate aqui, né? E o Mequinho também perdeu uma oportunidade nessa posição aqui. Aqui o Mequinho faz então torre por H6, faz torre por H6 e o Fear teria bispo por H6 ficando melhor para as negras. Então aqui o Mequinho teria um lance ainda mais forte, que seria o lance torre G3, esse lance seria matador, depois de, por exemplo, torre aqui em F8, tentando trocar, anular esse ataque, aí sim torre por H6, notem que o bispo estaria cravado, torre F1, por exemplo, cheque, rei H2, rei em F8, fugindo com o rei, teria torre H8, aqui depois de bispo por H8, dama por H8, rei F7, torre G7, cheque, rei F6, torre G8, cheque, depois de rei F7 e dama G7, entregaria aí um belíssimo de um checkmate, né? Então o Mequinho teve também aqui a oportunidade de nessa posição, ao invés de fazer torre por H6, fazer torre G3, e depois de torre por H6, o Fear tinha a oportunidade de capturar, mas acabou capturando o cavalo e perdendo. Aí a sequência restante foi muito precisa aí pelo Mequinho, né? Muito provavelmente ambos aí no apuro de tempo, né? Com pouco tempo aí no relógio, mas não, isso não tirou de forma alguma a beleza da partida. Foi realmente uma partida muito bonita, né? Um xadrez muito bonito aí de ambos os jogadores e valeu a pena. Só comentando que o Mequinho acabou não tendo um desempenho muito grande nesse torneio. Ele acabou sendo eliminado aí das próximas etapas, mas nos brindou aí com essa excelente partida. Tá bom, pessoal, é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima. Valeu!